Olá, meu abraço fraterno, afetuoso, carinhoso, na doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito me apraz nessa tarde agradabilíssima de inverno, não obstante os termômetros marquem 24 graus. Estamos uma tarde muito agradável. Meu amigo, meu irmão, meu ouvinte, nesta tarde, falar-lhes uma porção da gloriosa, bendita e inerrante palavra do nosso Senhor Jesus Cristo traz gozo, felicidade ao meu coração. Estaremos, desta feita, falando algo sobre o seguinte tema: diferença entre oratória e homilética e as palavras que saíram dos lábios sacrossantos de Jesus Cristo. É uma alegria ter você como nosso ouvinte e saber que você vai deixar o seu like e, se não se inscreveu, se inscreverá para que a sua vida seja mais abençoada e você nos ajude a levar um pouquinho mais longe a mensagem salvífica do nosso amado e querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz-nos o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 10 e versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Qual será a diferença entre oratória e homilética? A história nos mostra homens fantásticos, capazes de afluir multidões e levar adiante de si simplesmente com o poder da palavra. Com apenas uma palavra, todo o universo foram criados. Com apenas uma palavra, reinos foram subjugados. Com apenas uma palavra, guerras foram desfeitas. Ainda está viva em nossa memória quando estudamos que em uma tarde memorável, o grande imperador Dom Pedro pronunciou a seguinte frase: independência ou morte. Essa frase mudou o nosso país, nos libertou do jugo português. Com apenas uma palavra, homens mudaram a história do mundo. Homens que tinham sonho, homens que fizeram uso da oratória para alcançar seus ideais. Tanto a oratória quanto a homilética lida com a palavra, o arte de falar em público. Vemos vários conceitos quando buscamos referência sobre falar em público. Um termo em especial provoca nossa curiosidade. Qual é a diferença entre oratória e homilética? Primeiro, a oratória trata-se de método de discurso, da arte de como falar em público ou conjunto de regras e técnicas que permite apurar as qualidades pessoais de quem se destina a falar em público. Na Grécia Antiga e mesmo em Roma, a oratória era estudada como componentes da retórica, ou seja, composição e apresentação de discursos, e era considerada uma importante habilidade na vida pública e privada. Aristóteles e Quintiliano estão entre os mais conhecidos autores sobre o tema na antiguidade. Um profissional com um certo carisma pessoal e que domina as técnicas e dicas de oratória. Normalmente realiza apresentações atraentes, dinâmicas e elucidativas. O grande comunicador descobriu uma maneira de se expressar. O grande comunicador se expressa usando
adquirindo técnicas de oratória. A maioria ainda possui a oratória antiga como referência, se caracterizava pela pronúncia de palavras rebuscadas e o comportamento extremamente formal com o público. A oratória moderna está mais próxima da arte e de uma conversa bem articulada com o auditório. Segundo, homilética. Homilia é uma preleção dada por um sacerdote no decorrer de um culto religioso após a leitura do Antigo Testamento e ou no Novo Testamento. A homilia tem a função de explicitar a fé, o significado dos vários elementos das Sagradas Escrituras, também em relação à situação dos presentes, para que o encontro dialogal com Deus se torne verdadeiramente consciente para todos e a cada um, que o homem venha ter uma comunhão com Deus, vertical e horizontal. Glória a Deus. Na prática, a homilia deve ser uma conversa familiar do homiliasta com o povo de Deus. O termo homilética é derivado do grego homilos, o que significa multidão, assembleia do povo, derivando assim outro termo homilia, ou pequeno discurso do verbo hobileu, conversar. O termo grego homilia significa um discurso com a finalidade de convencer e agradar. Portanto, homilética significa a arte de pregar. A arte de falar em público nasceu na Grécia Antiga com o nome de retórica. O cristianismo passou a usar esta arte como meio de pregação, que no século XVII passou a ser chamada de homilética. Não obstante o Senhor Jesus Cristo estivesse em um momento angustiante de sofrimento na cruenta e ignominiosa cruz, proferiu uma oratória com grande teor homilético. Apesar de poucas palavras, estas têm transformado o mundo, continua soando e transformando vidas para o seu reino. Aleluia! Jesus, com poucas palavras, foi o maior transformador do mundo, o maior transformador da humanidade. Graças a Deus por isso. Portanto, vamos analisar as poucas palavras, somente 7 palavras da cruz, do Calvário, Jesus proferiu, e Lucas retrata com proeminência, trazendo o significado de misericórdia, perdão, salvação, libertação e transformação. Jamais o mundo teria sido transformado. Jamais o ser humano teria a oportunidade de ser regenerado. Jamais o homem poderia ser preparado para encontrar-se com seu Deus se Jesus não tivesse pronunciado aquelas célebres palavras, últimas palavras de Jesus, enquanto ser humano. Últimas palavras de Jesus em forma corpórea de homem. A história registra que os eventos e acontecimentos subsequentes provam inúmeros milagres e até mesmo é incalculável ou inestimável valor para o cristianismo, quiçá para o mundo. Pois estas palavras, expressão máxima do querido Salvador, ganhando nossa salvação na cruenta cruz. Aleluias e glórias ao seu santo e maravilhoso nome. Vamos refletir em cada uma das 7 palavras que o nosso Senhor proferiu quando estava na cruz. Essas palavras reverberou o Evangelho desde então. E agora tem sido pregado, tem sido falado, tem sido anunciado com muito poder, com muita graça, com a atuação visível do Espírito Santo agindo e transformando vidas. Aleluia. A primeira palavra da cruz, Lucas 23:34, assim está escrito: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. O que mais me admira
nestas palavras, querido ouvinte, é o ensino que ele nos deixa de olhar para aqueles que nos perseguem com um olhar diferente, espiritual e misericordioso. Jesus poderia ter simplesmente amaldiçoado aqueles que o crucificavam, mas não. Ele entendeu que o fazia aqueles homens ou crucificarem era um engano do pecado que os dominava. Meus irmãos, meus amigos, meus ilustres e caríssimos ouvintes, amigos queridos, sigamos o exemplo de Jesus. Comecemos a orar pelos nossos inimigos que nos perseguem, caluniam, desprezam, para que vejam Jesus em nós e recebam também o benefício da cruz, porque eles precisam enxergarem Jesus Cristo. Que maior vitória há de ter nossos inimigos ao nosso lado, agora transformados pela presença do Senhor. Lembra de Paulo, o perseguidor, que se tornou perseguido. Bendito é o santo e glorioso nome. A segunda palavra da cruz, Lucas registra no capítulo 24 e o versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus libera perdão, misericórdia para aquele malfeitor que reconheceu que ele estava ali injustamente. Meu irmão, o amor de Jesus, quando rogou para que o Senhor Deus perdoasse, constrangeu aquele homem. Mas será que se Jesus tivesse amaldiçoado, lançado impropérios sobre aqueles que o crucificavam, aquele malfeitor iria ver em Jesus um exemplo de um servo do Senhor? Claro que não, com certeza não. Cristãos, nós somos muitos observados, somos exemplos, por isso temos que manter sempre a nossa conduta, o nosso caráter, a nossa postura, sempre até mesmo na hora da dor, as atitudes de um filho de Deus que condigam com a nossa situação de cristão. A terceira palavra da cruz, João 19, 26 e 27. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e o que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Olha que coisa maravilhosa, era Jesus que estava na cruz, era ele que estava sentindo a maior dor, porém o nosso Senhor toma a posição que devemos ter diante das lutas. Ele se faz uma coluna que sustenta a sua família. Ele não se esqueceu da sua mãe, ele não se olvidou da sua família, ele não se olvidou daqueles que estão mais perto dele. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia registra com muita veemência: aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, ele tem realmente caído da fé, ele tem realmente feito um desastre na sua vida e é pior do que os infiéis, murmurando ou desesperado com aquela situação. O que seria daqueles? Lembra-te do que está escrito em Provérbios 24 e 10. Se te mostrares frouxo ou fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Em outra tradução diz que a tua força será pequena. No dia da batalha, não mostre fraqueza, mostre a tua força, não em você, não no ser humano, porque você é frágil, você é mesquinho, nós somos pequenos, suscetíveis a erro, mas a nossa força está em Jesus, a nossa força está naquele que deu a vida na cruz por nós, a nossa força está naquele que nos salva, nos transforma, nos redime, nos batiza com seu Santo Espírito e nos prepara para irmos morar ao céu de luz, aleluia. A quarta palavra da cruz, Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? A maior expressão da cruz, na hora da dor, Jesus só clama, porém, em momento nenhum, ele pede socorro ao homem algum. Pois sua confiança estava em quem? Estava no Senhor Deus, aleluia. A quinta palavra da cruz,
João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede, sede de justiça, que fez com que Jesus nos salvasse a sede e fome de fazer a vontade de Deus, que haja em mim e em ti o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como diz Paulo muito bem explicitamente. A sexta palavra da cruz, João 19 e 26. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado, está feito a vontade de Deus. Não foi o brado de um maribundo, não foi o brado de um sofredor, não foi um brado de alguém que estava na agonia da morte, sentindo os algozes, os horrores, sentindo o fragor da morte chegando para ele derrotar. Não, foi o brado de um vencedor, foi o brado de um lutador, foi um brado de um herói glorioso que venceu Satanás, venceu as trevas, venceu o mundo, aleluia, e nos trouxe a possibilidade de vitória. A sétima palavra da cruz, Lucas 23, 46. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. Glórias a Deus e aleluia. O segredo de tudo é render-se, se entregar, cumprindo a vontade de Deus. Por conseguinte, a nossa entrega retrata o nosso propósito e caráter cristão hoje, que a mensagem da cruz, do amor de Deus, seja vivida pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Não uma igreja vilipendiada somente, não uma igreja sofredora, desgastada, não uma igreja que padece somente, mas uma igreja que tem a esperança da glória, uma igreja que cuida dos seus, uma igreja que cuida daqueles que estão sob a sua égide. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Olha que exemplo glorioso a Bíblia nos dá. Aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, ele apostatou da fé e é pior do que os infiéis. Mas nós estamos aqui ministrando, pregando, falando, divulgando a palavra do Senhor, com a unção de Deus, com a infinita graça de Deus e a unção do Espírito Santo, para que você veja quais as palavras que Jesus pronunciou na hora de entregar o seu Espírito ao Pai, na hora de estar indo sucinto a Deus, na hora de deixar a forma corpórea de homem, cumprir a missão para a qual ele veio, para trazer-nos esperança, para trazer-nos fé, para trazer-nos alegria, não na derrota, mas na vitória. A vitória de Cristo é a minha vitória, a vitória de Cristo é a sua vitória, a vitória de Cristo é a vitória do mundo, a vitória de Cristo, aleluia, é o êxito glorioso em Deus que nós todos podemos ter. Basta observarmos a sua palavra. Talvez você não seja apto, talvez você não seja muito adestrado em palavras de retóricas, em uma boa oratória, uma homilética invejável, mas se você tiver coragem de abrir a sua boca e dizer: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus perdoa o pecado, Jesus prepara o homem e leva para o céu, você estará ganhando almas que está ao seu redor, você estará exemplificando na sua vida aquilo que Jesus veio fazer, mesmo sofrendo, mesmo padecendo, mesmo sendo angustiado com as consequências agoniosas da vida. Você pode pregar, você pode falar, você pode anunciar, e as suas palavras, que não são suas, mas são as palavras que o Espírito Santo coloca na sua boca, no seu e no meu coração, podemos transformar o mundo. Aleluia. Oremos ao Senhor e vamos agradecer a Ele por tudo, pela palavra inspirada pelo seu Espírito, pela oportunidade de me dirigir a você, prezado, prezada, querido e querida. Aleluia! Amado Deus, eterno e querido Pai,
na pessoa bendita e maravilhosa do teu Filho Jesus, que deu a vida na cruz para nos salvar. Eu quero te agradecer, meu Pai, pelo privilégio, de ser usado pelo teu Espírito e ministrar a tua palavra mais uma vez mais nesta tarde. Esta palavra que liberta, esta palavra que salva, esta palavra que transforma, esta palavra que purifica, esta palavra que muda o conceito de vida para melhor, esta palavra que faz o homem sair de relativismo ou da inversão de valores para ingressar em um conceito glorioso espiritual e preparar a sua vida para o encontro contigo. Eu oro agora pela nossa nação, eu oro agora pelo nosso presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, eu oro agora pelo vice-presidente, pelos poderes constituídos, seja executivo, como nós já falamos, seja o judiciário em todas as instâncias, seja, Senhor, também o legislativo em todas as instâncias, em todas as casas de leis. Pai querido, eu oro agora pela direção da nossa igreja, pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Confradesp Ministério do Belém, pastor José Wellington Costa Júnior, presidente da CGDB, vice-presidente do nosso ministério, dê força, de ânimo, de graça, de longevidade, saúde aos teus filhos e também abençoe a sua prole, na prole dos nossos pastores. Eu abençoo todas as famílias da igreja, todas as famílias da terra. A minha família está debaixo desta bênção. Nós estamos debaixo desta bênção. Oh, já te agradeço pela cura dos hospitais, nas casas de saúde, dos UTIs. Eu já te agradeço pela cura das pessoas que estão em um leito de enfermidade mesmo em casa. Oh, Senhor, eu te agradeço pela vitória nessa situação pandêmica que estamos vivendo. As pandemias vêm, mas o Senhor é maior e é melhor. E aqueles que partem, tendo o Senhor no coração, estão no paraíso, para gozar e desfrutar das delícias celestiais. Mas aqueles que o Senhor provê de ficar aqui ainda, o Senhor vai livrando, o Senhor vai livrando. O Senhor livrou a minha família, livrou a minha esposa de uma vez, livrou o meu filho de 3 vezes, Marcelo, e me livrou 2 vezes deste vírus nojento, tremendo. E o Senhor pode livrar aqueles que estão sendo ainda infectados, pode livrar, livrou a minha neta ali na América, Senhor, e pode livrar a todos nós. Pai querido, é a nossa oração, é o nosso agradecimento. Abençoa aqueles que estão ouvindo a minha palavra neste canal, Senhor, que é bênção para aqueles que ouvem no meu canal, aqueles que estão se inscrevendo, aqueles que estão deixando o like, aqueles que estão observando a tua palavra e até mesmo tendo vidas transformadas, mudadas e os conceitos para a honra e glória do teu nome, para a alegria, para o gozo, Senhor, de nossos corações. Deus bendito e eterno, é no nome do teu Filho, que vive e reina para sempre, majestoso Jesus Cristo, que nós te louvamos e te agradecemos por fé estas bênçãos e as que advirão. Amém! Querido amigo, prezado irmão, preclaro ouvinte, muito obrigado por ter a paciência de nos ouvir. A minha gratidão, porque você está me dando a fidalguia da sua audiência. Você está deixando o seu like, está se inscrevendo no nosso canal, nos ajudando a evangelizar e levar esta palavra um pouquinho mais além. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, quero crer que será quinta-feira. Todos tenham uma tarde de bênção, uma tarde de vitória e uma noite muito abençoada. Glória a Deus. Fique com Deus. Pastor José Fernandes Filho, seu amigo, capelão pela MHI, pastor emérito pela Confradesp e a CGDB, intercedendo sempre por a sua vida. Amém.